Quando você é um professor que tem um aluno particular ou tem um grupo pequeno, cara, você consegue explicar o que você quiser. Tá fácil. Porque você vai dar aula, você vai explicar, o cara vai sair dali entendendo. Mas quando a tua turma ganha um pouquinho de tamanho, vai ficando impossível. E o que você explica, às vezes, não faz o menor sentido para o aluno que está naquela turma. E aí o jiu-jitsu vai expulsando as pessoas, porque as pessoas não vão entendendo o que elas estão supostamente aprendendo. Uhum. Aí entra a importância da metodologia. Como é que você tem certeza que o seu aluno está preparado para aprender aquilo que você está ensinando? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Vamos com tudo. Bora. Grande mestre Fábio Gurgel, finalmente a gente conseguiu. Fato. E até aproveitar esse início aqui para agradecer, né, a Adidas e o Mundo Combat, que está proporcionando aqui a gente poder fazer isso em São Paulo, né? E é sempre bom quando uma marca, né, principalmente uma marca forte como a Adidas, olha para o jiu-jitsu com bons olhos, né, entende o valor que essa ferramenta de vida, né, assim que eu vejo. E você foi um cara que talvez o principal, assim, que deu muito estalo na minha cabeça, né, numa época importante, quando eu comecei a entender que toda aquela vivência que eu tive do jiu-jitsu, né, e foi uma vivência muito esportiva, né, ela tinha muito mais do que aquilo que realmente eu praticava no meu dia a dia, né. E principalmente porque eu tive uma vida também, tenho até hoje, uma vida paralela, uma vida profissional, inclusive muito intensa, né? Eu trabalho no mercado de moda, trabalhei com várias grandes marcas, Josquin, Richards, enfim, hoje a Soult, que é uma marca forte no Rio de Janeiro, estou trabalhando com a Rock Soda aqui em São Paulo, enfim, vários projetos. Tive a minha marca, vendi para um grupo grande, então assim, passei por vários momentos também de grandes decisões, grandes negociações, né, cara? E usei o jiu-jitsu ali de alguma forma, sem saber muito, mas entendendo com o tempo, inclusive através de outras pessoas que iam me dizendo, assim, porra, irmão, você tem essa característica, talvez seja por causa da luta, né? Então eu entendi que tinha algo muito valioso ali naquela formação, né? E como eu te falei, assim, eu acho que você foi um cara muito importante, numa época muito importante para mim também, quando eu comecei a estudar mais, falar assim, já que eu vou começar a dar aula, eu quero aprender esse negócio melhor, até porque eu acho que uma deficiência que eu tinha, e que talvez muitos lutadores tenham, é nessa didática, né? Essa primeira didática. Eu sabia lutar, mas não sabia ensinar nada, né? Então enfim, eu fiz aquele seu curso presencial aqui em São Paulo, né, você já era, lógico, um grande ídolo dentro desse ambiente do jiu-jitsu,
Mas foi uma primeira oportunidade que a gente estava lado a lado ali, discutindo ali assuntos. Porra, ali para mim foi divisor de águas, assim, abriu muito minha cabeça. Eu vou falar um pouco dos porquês ao longo da nossa conversa, mas foi incrível, eu falo muito, eu uso muito, né, do que foi falado, inclusive às vezes no conversa eu paro, falo, porque achei muito importante, né, aquela experiência que eu vivi ali, e muito importante tudo que você vem fazendo e faz, né, jogando, trazendo, como você mesmo fala, o nível do jiu-jitsu para cima e traz todo mundo, né. Enfim, gratidão aí de você estar colocando essa energia aqui no nosso projeto. Esse é o objetivo, pô, feliz de finalmente a gente ter conseguido sentar para bater esse papo, né? Essa primeira tentativa foi frustrada, né, problemas técnicos. Sim. Mas muito legal a gente estar junto aqui, acompanho teu trabalho, né? Vejo a qualidade do teu podcast, assim, como você conduz, né, as entrevistas, deixa as pessoas realmente mostrarem o que elas têm de melhor, né? E eu acho que isso é um talento, né? Você conseguir suavemente levantar as bolas que devem ser levantadas para as pessoas poderem se expor. Às vezes as pessoas acabam falando o que elas nem estavam pensando em falar, pelo simples ambiente estar agradável, né, cara? E tá um papo relaxado e isso é muito legal de ver. Cara, nesse assunto que você colocou, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre a importância do jiu-jitsu e o impacto do jiu-jitsu na nossa sociedade. E tenho percebido que os benefícios que o jiu-jitsu traz para as pessoas vão muito além do simples fato de saber lutar. Sim. Quando a gente olha historicamente, a gente vê um jiu-jitsu sempre, e foi como o jiu-jitsu foi introduzido no Brasil, né? Isso não é porque a gente escolheu ver dessa forma, é porque foi dessa forma que ele foi colocado, né? Como a luta mais eficiente, como a forma mais eficiente de defesa pessoal. Então, os lutadores de jiu-jitsu iam para os combates, venciam, iam para as academias ensinar aquilo como a forma mais eficiente de você se defender. Esse foi a grande vitrine, ou o grande ponto de propaganda do jiu-jitsu, né? Como o jiu-jitsu se difundiu no Brasil através da eficiência e defesa pessoal. Sim. Muito bem. Isso é um fato. Isso já está consolidado. O ponto é que a dor da sociedade mudou. A gente viveu um tempo, e eu particularmente vivi esse tempo quando eu era garoto no Rio, onde saber se defender era muito importante, né? Porque você estava numa sociedade ainda que esse tipo de confronto era razoavelmente comum. Mas a sociedade foi evoluindo por um lado, e obviamente essa evolução não é linear, né? Ela evolui em alguns pontos e se atrasa em outros no meu entendimento, e isso foi fazendo com que as dores da sociedade mudassem. Então você tem hoje uma sociedade extremamente depressiva, ansiosa, covarde, e você tem vários outros pontos que quando a gente começa a olhar, fala, pô, mas por que eu não tenho esse tipo de problema? Por que eu não tenho medo de enfrentar as dificuldades que eu tenho na vida como todo mundo tem? Por que eu aguento mais tempo de dificuldade? Por que eu sou resiliente na minha vida? Fala galera, sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E aí você vai vendo que todas essas mensagens, elas foram
E esses conceitos, né, foram absorvidos da prática do jiu-jitsu. Eu falei, opa, eu acho que tem uma coisa aí muito poderosa para a gente começar a falar. E aí eu comecei a falar, a Aliança começou a se posicionar, né? A gente fez alguns ajustes na metodologia, inclusive, mas a gente começou a se posicionar que a gente entrega um jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento pessoal. A defesa pessoal vem a reboque. Ela é uma consequência da prática de jiu-jitsu, né? Mas eu acho que a gente tem batido nesses pontos e tem tido grande sucesso. As pessoas estão enxergando cada vez mais. Então, muito mais do que você querer fazer o atleta campeão, como ainda acontece, né? As pessoas que... os professores de jiu-jitsu, muitas vezes, eles têm o sonho de ter a equipe campeã e o aluno campeão, e isso vai fazendo com que ele desvirtue um pouco do caminho. E se você for olhar, isso já é o que o mestre Hélio Gracie falava, né? Sim, e a gente falava, não, tá falando isso porque não quer competir e tal, mas ele, na sabedoria dele, já estava prevendo que isso ia acontecer, né? E que as pessoas iam ficar tão focadas na competição que elas iam se desconectar do que realmente é importante para a sociedade, no jiu-jitsu como ferramenta de melhoria de vida das pessoas. O campeonato continua sendo incrível, a gente adora, nossa equipe é a equipe de competição, a gente nasceu para isso está no nosso DNA, a gente nunca vai abandonar, porque isso busca excelência, isso vai no high-end do negócio. Sim. E a gente adora isso também, acho que isso é importante. Mas 99% da nossa escola não é competição. 99% da nossa escola é para entregar esse jiu-jitsu. Um jiu-jitsu que qualquer um possa praticar, que qualquer um possa se beneficiar. E cada vez mais eu vejo as pessoas conseguindo fazer essas analogias, que depende, e aí eu vou pegar na tua fala, assim, por que você só descobriu isso depois? Porque você precisa ter um certo conhecimento técnico para que você vivencie aquela experiência e aí naturalmente você transforme isso nessas ferramentas. Sim. Porque ninguém está te falando isso no início. Se a gente consegue inserir esse discurso no início da jornada, as pessoas vão conseguir fazer essas analogias antes. Sim. E, consequentemente, elas vão ficar muito mais tempo no jiu-jitsu, porque elas vão entender que aquele sacrifício, que todo mundo sabe que é um sacrifício. Você sair de casa para treinar todo dia é um sacrifício. Sim. Você vai entender que aquele sacrifício vale muito a pena ser vivido, porque ele te traz uma série de benefícios que se você ficar na cama você não vai ter. Exatamente. Então, e você, voltando até para essa conversa do lance da analogia, né? Você falou uma frase que eu lembro muito, que deu um clique na minha cabeça durante essa conversa, durante o curso. Você falou assim, ensina o que você sabe. Eu falei assim, porra, meu irmão, sei 3 negocinhos ali, olha lá, e depois sei fazer lá, né? O jogo ali que sempre dá certo, o resto é raça, coração, e vamos que vamos. Assim, ensinar mesmo, talvez só umas 3 posições, sei lá, que você domina mesmo, né? Assim, a coisa que você faz, enfim. Caramba. Só que, ao mesmo tempo, veio exatamente essa visão maior de que, cara, eu tava usando o jiu-jitsu na minha vida como talvez muita gente não usou. Uhum. Né? Porque eu tive essa vida dedicada ao jiu-jitsu, não como profissional, mas assim, eu lutava os campeonatos, eu lutei com grandes lutadores, né? Assim, eu vivi essa experiência. Né, numa época, inclusive, importante do jiu-jitsu, anos 90, 2000 e um pouquinho. Então, eu vivi aquilo ali, de verdade. E, ao mesmo tempo, como eu falei, era muito louco, porque eu saía de uma reunião com diretoria em São Paulo, no dia seguinte eu tinha um campeonato na Ilha do Governador. Era uma virada de chave, né? Mas eu vi que eu tinha um negócio, talvez, que poderia ser uma potência, né? E quando a gente olha para o cenário, inclusive num papo mais de brain, que é inclusive uma coisa que
que eu faço, eu falo assim, cara, tem um lado aí que talvez um grande campeão não tenha. O cara, ele viveu muita experiência esportiva, mas não teve essa vivência, né, de sempre ter uma vida do outro lado profissional e tá usando o jiu-jitsu dessa forma. Então, ali naquele momento, eu vi, opa, tem uma coisa aqui que eu posso ensinar, que eu vivi de verdade e que eu usei. Então, assim, comecei a entender que essas analogias faziam muito sentido e obviamente, mergulhar, né, assim, entender como. E você falou, de novo, assim, voltando até para a essência, né, eu acho que dentro da essência do jiu-jitsu tem muita coisa legal, né? Eu acho que a defesa pessoal, ela ajuda também na forma de você ilustrar como o jiu-jitsu funciona de uma maneira mais simples, né? Assim, simples no sentido de mostrar eficiência e fazer, inclusive, as analogias. Quando você vai mostrar, você vai falar de fundamentos como conexão, alavanca, né? Enfim, base. Eu acho que tudo isso fica mais simples na defesa pessoal. Eu acho que a defesa pessoal, cara, ela tem uma função importantíssima, porque ela é o começo de tudo. O jiu-jitsu serve para quê? Né? Se você for na essência da luta, serve para você se defender de um agressor. O que esse agressor faz? Né? Se você vai saindo do universo da técnica da luta e vai voltando para o instintivo, é onde a defesa pessoal se encaixa. Então, as pessoas têm muita facilidade de entender os movimentos instintivos, porque é o que elas fariam. Sim. O que acontece com isso? O jiu-jitsu criou uma técnica para combater o instinto. Esse é o primeiro passo. Você entender como é que você controla o instinto do outro. Você fala muito isso, né? Porque isso é pré-técnica, né? Isso é a essência da essência. Como é que eu crio a técnica baseada nos movimentos que são prováveis, né? O que é provável numa luta onde as pessoas não sabem nada? O instinto. O instinto tem um padrão, né? Nós somos todos seres humanos, nós temos um padrão. A gente faz aquilo de forma quase igual, com pequenas variações. E para essas variações você cria outras técnicas. Mas basicamente a defesa pessoal faz o aluno entender esse primeiro contato e o porquê que a técnica existe e o porquê que a técnica é mais eficiente do que o instinto. O que você está dizendo para ele é assim, eu estou tirando a sua emoção e estou te trazendo a razão para você resolver seus problemas. Quando eu começo agora a botar mais técnica, ou seja, uma técnica em cima da outra, eu estou saindo da defesa pessoal e estou evoluindo para o jiu-jitsu que a gente faz no dia a dia. Sim. Quando as pessoas já estão ali pela razão da técnica. Você sabe que se você esticar o braço no meu peito, você vai tomar uma chave de braço, você se encolhe, o que eu tenho que fazer agora? Bota a mão na tua gola, aí você... As técnicas vão acontecendo numa sequência racional. Isso não tira a emoção do jogo, porque existe uma disputa. E você vai entendendo que esse controle emocional tem que ser cada vez mais desenvolvido. Sim. Você agora vai ter que controlar o emocional numa posição de muita dificuldade. Olha como a gente está elevando o teu nível de resiliência, o teu nível de capacidade de racionalizar as questões sob pressão. Quando o cara... E aí você pega um empresário que lida com pressão o dia inteiro e ele consegue enxergar isso. Ele consegue sentir na pele que, cara, tá na hora de eu respirar aqui, né? Deixa eu mexer só o suficiente, né? Sim. Não vou me desesperar para sair daqui agora, porque isso aqui é um movimento que meu instinto está falando para eu fazer, mas que vai caminhar para a morte. Então você simplesmente consegue explicar para o seu aluno esse processo. Agora, isso é fácil de fazer? Claro que não é fácil. E você precisa de um método. Sim. Onde está o pulo do gato? Quando você é um professor que tem um aluno particular ou tem um grupo pequeno, cara, você consegue explicar o que você quiser. Tá fácil. Porque você vai dar aula, você vai explicar, o cara vai sair dali entendendo. Mas quando a tua turma ganha um pouquinho de tamanho,
vai ficando impossível. E o que você explica, às vezes, não faz o menor sentido para o aluno que está naquela turma. E aí o jiu-jitsu vai expulsando as pessoas, porque as pessoas não vão entendendo o que elas estão supostamente aprendendo. Aí entra a importância da metodologia. Como é que você tem certeza que o seu aluno está preparado para aprender aquilo que você está ensinando? E que aquilo tem uma cronologia. Aí você imagina uma academia que tem 500 alunos, que existe uma circulação de alunos, o aluno vai num dia, não vai no outro, vai daqui a 3 dias, ele volta. Como é que você constrói isso de forma que o teu aluno seja sempre colocado numa turma, que ele tenha compreensão do que está acontecendo? A metodologia nada mais é do que você trazer para o ponto de vista do aluno o aprendizado, que nunca foi pensado. Sim. Né? O jiu-jitsu sempre foi, cara, vou lá dar aula. Puta, vou mostrar o quê? Vou mostrar essa raspagem que eu estou fazendo bem aqui. Né? Isso é assim, quando a gente fala de qualidade de professor, né, e o campeão versus o cara que está preocupado realmente em ensinar, tá aí a grande diferença. Você tá com o campeão, é uma grande experiência, porque você tem ali o mindset por trás, você tem o que como o campeão pensa, tudo isso é muito rico. Sim. Mas como que eu vou alcançar isso se eu não consigo aprender a técnica? Porque a técnica me é ensinada numa desorganização que eu não consigo compreender. E aí você compromete a academia, você compromete o sucesso daquele negócio, consequentemente aquele cara que poderia ser um grande asset para o jiu-jitsu, de trazer mais gente, na verdade ele expulsa as pessoas. As pessoas têm experiências ruins. E aí o jiu-jitsu vai ficando menor. Sim. Então, acho que a grande guerra, né, se a gente pode chamar assim, né, que eu venho travando aí já há alguns anos, é justamente elevar a barra do jiu-jitsu no sentido dos professores entenderem que eles têm uma missão de manter os alunos fazendo jiu-jitsu. Sim. Né? E eu acho que, de certa maneira, a gente está conseguindo, porque o jiu-jitsu está crescendo. E o que talvez, assim, sempre seja, né, e essas são algumas questões, por exemplo, até eu tive com pé de pano, né, e eu comentei sobre, inclusive eu acho sobre nossa experiência, né, e uma delas, falando agora da graduação, por exemplo, eu lembro muito dessa conversa, né, e que para mim também mudou, porque a gente, tradicionalmente, a gente faz uma graduação naquela época era no final do ano, agora é no final, no meio, né, a gente ganhou aí números de aluno, então faz sentido fazer no meio, mas fica igual um colégio, né, que pode até fazer um certo sentido, mas você naquele momento ali gera algumas expectativas frustrantes, né? Assim, o cara ganha, o outro não ganha, por que o ganhou? Não... E eu passei por isso minha vida inteira. Pra mim, então, meu irmão, foi eu não entendia nada. Eu quase desisti várias vezes naquele momento, né? Porque era frustrante. E no final de tudo eu entendi tudo, né? Mas só no final. E porque eu tive a capacidade de ser muito insistente, né? Eu queria muito aquilo. Mas, provavelmente um cara que não quisesse muito, ele ia desistir. Mas, enfim, quando a gente coloca uma graduação com um caminho, o cara começa a entender esse caminho. Ele entende que existe um caminho, né, e o que ele precisa para chegar lá. E depois entra, talvez, um lado talvez subjetivo ali, que é a análise do professor. Obviamente, ele tem o que você coloca também na metodologia, né, ali uma contagem, né, de aula. Então, quando o cara completou aquilo ali, se você está seguindo a metodologia, se aquela metodologia é boa, ele vai estar apto, né? Porque ele passou por aquele processo. Mas isso é uma discussão, né? Porque assim, alguns já acham que, não deve ser assim, mas assim, o grau não importa, André, tem que dar quando dá, enfim. No final do dia, assim, acho que as pessoas têm primeiro ter liberdade de fazer o que elas acham que é correto e tal, né? E tudo bem. Mas o meu ponto, pegando aí os ganchos que você me deu na tua explanação, é o seguinte: primeira coisa, é diferente de um colégio, porque no colégio você é obrigado a ir. Sim. Né? Então, se você é obrigado a ir, eu sei que todos os alunos tiveram a mesma quantidade de aula.
Porque se você faltar tantos por cento das tuas aulas no colégio, você é reprovado por falta. Sim. Então, a gente está garantindo que você está assistindo aquelas aulas lá. E aí você tem as provas, que vão te dizer se você aprendeu ou não aquela matéria para que você possa passar ou não de ano. O que o jiu-jitsu fazia é totalmente diferente. Você estava numa turma, de repente você entrou junto com o teu colega, ele nunca apareceu na academia, ou apareceu poucas vezes, você foi regularmente, 3 vezes por semana lá, bonitinho, fazendo teu, né, tava programado e tal, esse cara aparecia de vez em quando e tal, mas esse cara é um cara habilidoso, eventualmente mais habilidoso que você. Então o cara foi ali, o cara na hora do rola, o cara se virava. Sim. Né, como tantos talentos aí que, né, não tem muito conhecimento técnico, mas, cara, esses caras se viram. Né? Eu já vi caras que entravam no... Pô, nunca fez jiu-jitsu, dá 2 aulas, fala que não é possível. Né? O próprio pé de pão, né, que a gente tá falando, pô, o cara fez um recorde, né? O cara só... Cara, a gente no mesmo ano, o cara foi campeão de tudo, várias faixas. Então, a gente tem um aluno, a gente tinha esse aluno, né, ele era um capoeirista, assim, super renomado. Cara, ele fez 3 aulas de jiu-jitsu, entrou no campeonato de faixa azul e ganhou. Assim, impressionante. Então, mas ele sabe jiu-jitsu? Não, cara. Ele não sabe as técnicas, ele não sabe fazer uma fuga de quadril, ele não sabe sair de cotovelo, ele não sabe dar uma chave de braço na guarda, ele não sabe. Então, eu não posso avaliar o cara por performance, por esse motivo. E o segundo motivo é que a performance não é justa. Imagina que você, vamos dizer, você era a sua faixa, você estava na mesma faixa que o Michael Lang. O Michael Lang estava na marrom, você estava na roxa. Eu falo, não, o standard para marrom é ser igual ao Michael Lang. Cara, ninguém ia fazer a posição igual ao Michael Lang faz, a perfeição, assim, é impressionante, né? É muito fora da curva. Sim. Então, como é que você vai balizar o cara pelo outro? Isso vem para o seguinte, cara, o processo precisa ser individual. Eu preciso avaliar você, todo mundo, em todos os negócios, cada vez mais, o que as empresas querem fazer com os clientes. Cara, eu quero criar a jornada do cliente, né? Sim. Todo mundo fala isso, né? O jiu-jitsu já tem a jornada criada, certo? Tô aqui, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Na faixa branca, 4 graus, 4 graus, 4 graus. Você tem uma jornada construída. Eu preciso contar para o meu aluno agora o que ele precisa fazer para construir essa jornada. Então, como que eu posso falar para você saber exatamente onde você está nesse processo? Porque senão vai ser o que você falou, cara, eu me frustrei várias vezes, eu quase desisti várias vezes, mas porra, eu queria tanto aquilo que eu continuei. Agora pensa quantas centenas, milhares de pessoas desistiram. Porque aquilo foi frustrante, porque ele não entendia nada, porque o processo não era claro, porque ele se sentia injustiçado, qualquer que seja o motivo. O ponto no final, e a defesa do professor mais antigo, que não quer se modernizar e que quer defender, falar assim, cara, não era para esse cara mesmo, o jiu-jitsu não era para esse cara. Tem um pouco disso, e até uma conversa que eu trago também, porque assim, dentro dessa conversa toda, talvez, e aí voltando, né, para tudo que a gente quer tirar do cara ali, né, de melhor, tem um lado ali que precisa ser trabalhado, né, assim, no sentido de, quando você fala em resiliência, não pode ser só teórico, né, assim, o cara entendeu aquilo ali, mas, na hora mesmo de fazer, ele não passou pelo processo da experiência que o jiu-jitsu traz. Né? Mas então, ele só não passa pelo processo da experiência se você não proporcionar essa experiência para ele. Sim, então, sim. Se na tua metodologia tiver garantido que esse cara vai passar pela experiência, que a sua metodologia
ela é robusta e você faz os alunos de fato passarem por aquilo, ele vai passar pela experiência de qualquer jeito. Mas o meu ponto principal nesse argumento é assim, esse cara não é pro jiu-jitsu, ou peraí, o jiu-jitsu tem a função de melhorar exatamente esse cara. Porque, claro, a gente poderia falar assim, não, então tá, a gente vai continuar sendo um grupo fechado, só de casca grossa. Então, pra você ser desse grupo, ou o grupo vai ser super respeitado, porque os caras são faixa preta de jiu-jitsu e tal, que é um pouco dessa mentalidade, versus, não, cara, a gente tá aqui para melhorar a sociedade inteira. Eu tô aqui para entregar jiu-jitsu para todo mundo. Esse cara vai ser o campeão? Não, óbvio que não vai ser. Mas eu vou conseguir fazer com que ele tenha a experiência do jiu-jitsu, que vai melhorar a vida dele fora. Sim. Eu acho que essa é a missão principal do jiu-jitsu como um todo, né? E quando você se restringe e não se permite melhorar a vida desse cara, é a coisa mais fácil que tem, cara, é fazer um treino, que é legal pra gente. Vamos lá. Se tranca na academia, faz aquecimento, 2 técnicas e pau no gato. Sobrevive quem conseguir, né? E aí você vai ter esse grupo fechado, como foi durante tanto tempo, né? Sim. O jiu-jitsu sempre pequeno, a gente nunca atinge, a gente nunca consegue fazer essas analogias para as pessoas, porque a gente trabalha com pessoas que já são casca-grossas o suficiente para estar nesse grupo. Você não consegue fazer o jiu-jitsu permear a sociedade porque você simplesmente expulsa as pessoas muito antes do processo. Sim. Né? E eu acho que isso assim, você não está agregando nada, na verdade. Você está jogando contra o que você acredita que deveria ser gigante, que deveria ser maravilhoso, eu entendo que as pessoas amam o jiu-jitsu, tá? Mesmo as pessoas que pensam contra de forma diferente, eu entendo que elas querem o melhor para o jiu-jitsu. Elas só não enxergam o caminho que eu enxergo. E tudo bem, cada um na sua... Mas eu acho que você está fazendo um desfavor. Você está atrapalhando o jiu-jitsu a crescer. Sim. Talvez o grande desafio é a dosagem e a harmonia também desse negócio, né? E aí volta a questão, e volta pro grande mestre Hélio Gracie, né? Assim, você quer dar uma aula perfeita pro cara, você dá a aula que ele precisa, né? Então, assim, volta para uma individualidade, que quando você começa a escalar, é uma dificuldade. Aí, beleza, você vai falar, porra, mas aí tem metodologia, aí a gente vai ficar nessa, mas sempre tem ali porra, como é que eu equilibro isso, né, para conseguir realmente escalar e não perder essa mão de coisas que tem uma interação humana ali, né? E, indo pro papo também que a gente estava falando, um desafio, e você falou um pouquinho isso na história, né, assim, o jiu-jitsu foi feito para a gente se defender, foi uma arte marcial. E ele começa a crescer no esporte, e o que é praticado nas academias, já é o lado esportivo desse negócio, ao longo do tempo a gente não começa a perder uma eficiência marcial, e inclusive atrelada a esses princípios de fundamentos, de vir um negócio como algumas artes marciais viraram, né? Você vê o próprio, sei lá, karatê, o ultras. Eu falo muito do karatê até porque eu tive a conversa com o Vinícius Anthony, e ele fala isso. Ele fala, porra, se a gente for na essência do karatê tem estrangulamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que poderia, pegando a turma das antigas aí, praticar um jiu-jitsu mais eficiente que o Tainan? Das antigas? Quem você quiser. Você acha que tem alguém, ou você acha que o Tainan hoje representa o jiu-jitsu moderno e eficiente? A gente teve vários bons na época, né? E é difícil a gente fazer essas, né? Por exemplo, Shaolin, Robin. Sensacional, né? Marcelinho, Tererê, porra, é um fenômeno. Sim, né? sem dúvida. Mas o que o Tainan faz hoje em termos técnicos, físicos, é diferente. É que nem você comparar, e eu não estou fazendo a comparação aqui, comparar o Messi com o Pelé. Claro, são épocas diferentes. Sim. Mas, o que o Messi faz é
é mais impressionante, é mais rápido, é mais veloz, Sim, tudo sim. é evolução. É uma evolução. Né? Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso é assim, o jiu-jitsu não piorou, muito pelo contrário, o jiu-jitsu só melhorou. O ponto é que existe uma diferença monstruosa do Tainan para um praticante de jiu-jitsu. Cara, um praticante normal de jiu-jitsu, que não tem o objetivo de ser campeão mundial, tem um nível, obviamente, muito diferente. E é assim que tem que ser. Você pensa em qualquer esporte, né? Você vai pensar no basquete da NBA, mas quantas pessoas praticam basquete? Né? Jogam ali, uns melhores que os outros e tal, mas, cara, tem a NBA, que é outro mundo. Então, o jiu-jitsu esportivo é outro mundo. A gente tem que criar nas nossas academias todas essas questões que você está colocando, assim, de a hora do desafio do cara, ele vai ter o desafio dele. Agora, tem a hora de o cara ter o desafio. A hora do desafio do cara não é um teste para ver se ele é casca grossa o suficiente para poder entrar no clube do jiu-jitsu. Até porque talvez o desafio desse cara não seja esse, né? Não seja isso. Claro que não vai ser, mas ele tem que passar pelo desafio, eu concordo, ele tem que... eu tive uma conversa com o Rickson uns anos atrás, e dentro dessa ideia, né, de proteger o praticante e tal, ele tinha uma ideia de fazer uma aula onde o aluno nunca rolasse. Sim. E eu falei, não, eu discordo, porque eu acho que o aluno tem que passar por isso. O meu ponto de discordância era assim, a hora que ele precisa começar a fazer isso. Ele não precisa começar a fazer isso quando ele não sabe nada. Ele tem que ter um preparo para que ele possa estar apto a fazer isso. E isso fazer parte de um jogo divertido, para que ele continue, mesmo que ele perca, mesmo que ele tome, ele entende o que está acontecendo. Sim. Quando você não compreende, e aí volta a questão da metodologia, né? Cara, se imagina entrando numa sala de uma aula de matemática nuclear, física nuclear. Sei lá, o cara bota aquelas fórmulas no quadro negro, você chega lá, olha aquilo e fala, pô, entendi nada. Mas, pô, sou resiliente e vou no dia seguinte. Entendi menos ainda. Terceiro dia, no quarto dia você fala, cara, não dá para eu acompanhar essa aula, eu vou sair. Se eu quiser muito isso aqui, eu vou voltar lá para o Beabá, vou aprender matemática básica, vou aprender física, vou aprender até uma coisa que eu tenha capacidade de compreensão. E o que eu acho que as pessoas não percebem, muitas vezes, é que você está dando uma informação para o teu aluno que ele não tem capacidade de compreensão. Sim. Esse cara vai sair. Então, como é que eu construo de novo uma metodologia que abarca isso tudo? Que eu dou para ele o conforto, eu dou para ele o entendimento, depois eu dou o treino, depois ele acelera o treino, depois ele vai subindo de nível, daqui a pouco é um nível avançado, vai treinar quase igual. Se ele quiser ir para a competição, vai ter um nível competição, que aí é uma outra história. E é engraçado porque obviamente eu recebo essas críticas, né, das pessoas que estão com esse pensamento, vamos chamar de old school, né, não gosto muito desse termo, mas enfim, fica mais fácil de entender. Mas eu falo, mas qual é a equipe que ganha? Porque se fosse verdade o que você está dizendo, pô, a Aliança teria que perder tudo. Sim. Eu não deixei de fazer o que a gente sempre fez. Eu simplesmente botei isso um pouquinho mais para frente. Eu falo mais, quando eu falo até da eficiência, né? Quando eu falo da eficiência técnica, você passou por isso, né? Até uma comparação, de repente, por exemplo, do Tainan que você puxou, e não tiro nenhum mérito. O cara é um exemplo, inclusive é exemplo de valores também, né? Que é muito legal. Mas, porra, você é um cara que você provou no Vale Tudo, só na porrada, só na porrada com um cara mais maior do que você, enfim. Então, ali você provou muito da eficiência técnica do jiu-jitsu como um todo, tá certo? Não no jogo do jiu-jitsu, não no jogo, de novo, esportivo, onde talvez cada vez, né? E aí tem até aquela discussão, vai ser olímpico, não vai? Você mesmo tem né, a sua visão, onde vira um jogo cheio de regras e com o tempo aquilo vai perdendo
a eficiência marcial, a questão da defesa pessoal, que poucos eu vejo, né, cara? Eu sou um cara ligado, inclusive, também muito em defesa pessoal, uma coisa que eu gosto muito, eu vim um pouco dessa época. E voltando para aquela conversa sua lá, né? Eu lembro, você fez uma pergunta na sala assim, quem conhece os Valentes Brothers? E por acaso eu conhecia, até porque eu estudei com eles na escola americana. Então eu falei, porra, eu conheço bem esses caras. E depois você falou do Pedro Sauer. Porra, quase ninguém conhecia. Sim. E os caras têm um negócio gigante de jiu-jitsu. Sim. Né? E qual é a base? Defesa pessoal, porra. Então, cara, quando você traz o aluno para uma caminhada sem pressa de fazer esse cara ser campeão, muda o jogo. Então, cara, você vai ter tempo para defesa pessoal, você vai ter tempo para tudo, porque você não precisa ter essa agonia de botar o cara bom de meia guarda para ganhar o campeonato. Sim. Você ensina um jiu-jitsu muito mais amplo, e se esse cara lá na frente quiser se especializar, tudo bem, ele vai para a competição e vida que segue. Eu não acho que isso compromete, porque, vamos lá, se você pegar um atleta de ponta do jiu-jitsu hoje e falar, pô, esse cara é preparado para um vale tudo? Não é. Ele vai ter que treinar e se preparar. Ele tem total condição, mas ele vai ter que fazer uma adaptação. Sim. Na nossa época, não era diferente. A gente também fazia adaptação. A gente treinava boxe, a gente treinava um pouquinho de wrestling, a gente tirava o kimono, fazia sem kimono e tal. Era uma adaptação em outros tempos, né? Com outras necessidades. Sim. Então, eu acho que o esporte, ele caminhou. O Vale Tudo virou MMA e virou uma coisa que, para você fazer naquele nível, você tem que ter um grau de preparo totalmente diferente, que um aluno normal de jiu-jitsu também não tem condição de fazer, né? E o cara da competição também tem que se adaptar. As coisas meio que abriram dois caminhos que foram se distanciando, né? Então, acho que eu defendo, cara, que o ensino do jiu-jitsu nas academias deveria ser completo. São vários produtos na prateleira. O cara quer fazer defesa pessoal, ele tem que fazer. O cara tem que aprender o jiu-jitsu através da defesa pessoal. O cara tem que ir subindo de nível gradativamente para a gente podendo exigir dele cada vez mais para que ele tenha tempo de entender o processo e fazer as analogias. Ele tem que entender do jiu-jitsu. E para ele entender do jiu-jitsu, ele tem que ter tempo. Então, eu acho que a metodologia protege essa caminhada do aluno, essa jornada, né? Nada mais é do que isso. Ninguém está mudando de forma alguma o jiu-jitsu. Eu não defendo, por exemplo, os valentes sensacionais, os caras fazem um trabalho maravilhoso, são pessoas incríveis, mas eu não defendo a defesa pessoal como o fim do caminho. Acho que a defesa pessoal é um pedaço. O jiu-jitsu se desenvolve. E acho que eles entenderam isso e estão acompanhando isso até. Porque o que eles tinham antes não é o que eles têm hoje. Hoje você vai lá, tem treino de jiu-jitsu. Hoje eles entenderam que eles têm que dar continuidade nisso. Porque a defesa pessoal em si, você pega um cara que sabe jiu-jitsu e, cara, qual é a continuidade? Você tem que ter o jiu-jitsu esportivo, né, André? Ele é a continuidade. Eu acho da defesa pessoal. Também. Não tem separação. Eu acho que, assim, mal comparando, mas você pega o Krav Maga, ele não tem o treino, né, o rola, né, e talvez, como você falou também, durante aquela experiência ali, você tá trabalhando um lado emocional, esse controle emocional que você falou, né, lidar com essa situação, você está trabalhando reflexo, na realidade, muito próximo, e o jiu-jitsu aproxima muito de um 100%, né? Assim, eu vou pegar teu pescoço e vou com tudo. Acho que é a única arte marcial que você pode treinar 100% sem se machucar. Exatamente. E eu acho que tem um conceito, cara, que é muito importante e que falta muito na nossa sociedade hoje em dia, que é o valor do sacrifício. E o treino é o que te traz isso. Né? A dificuldade, assim, você se sacrificar e você tá cansado e você vai de novo, e você tenta mais uma vez e é o treino mais difícil, é o rola mais difícil, é o cara mais pesado. Tudo isso, todo esse grau de sacrifício que você se impõe é o que te melhora. Então, quando você não tem isso, é como se você tirasse uma perna. Sim. Né?
Sim. Então, acho que o processo tem que ser... Eu entendo o jiu-jitsu na sua integralidade, cara. Eu tento entregar isso nas nossas escolas de forma completa. Não uma sessão. Não sou especialista em uma coisa ou em outra, cara. Eu tento entregar o jiu-jitsu para todo mundo. Como é que você... Já que é o pulo do gato, essa metodologia, como é que você... Da onde veio as referências, né? E você falou, e também eu sei disso, entendo, e acho que esse é um outro pulo do gato, é que não é uma coisa estática, né? Você está sempre evoluindo naquilo e se questionando, né? E imputando mais coisas, sentindo a sociedade como um todo e falando, porra, agora a gente precisa dar mais ênfase naquilo. Mas como é que foi? Porque, assim, deve ser um negócio muito difícil você desenhar um negócio e falar assim, isso aqui... eu acredito vai dar certo e dá, né? Porque se a gente volta, né, pro lado do que eu acho que vai dar certo, eu vou falar assim, pô, irmão, eu vou botar a galera pra treinar, a galera vai gostar, mas não é isso que acontece. Então parece que o que vai dar certo não é o que dá. E quem tem uma metodologia, eu tive até uma experiência agora fui pro Hawaii e encontrei com Caveirinha lá. Por acaso, assim, a gente se falou, ele falou, porra, vem conhecer minha academia. E eu fui com umas expectativas, assim, meio que, tipo, nada demais, né, assim, não desmerecendo, porra, porque eu conheço ele de muito tempo. E, cara, quando ele me mostrou o negócio do cara, eu fiquei impressionado. A organização que ele tem, e ele falou, cara, eu só consigo dar certo o negócio, eu só tenho isso aqui porque eu criei uma metodologia e sigo a risca. Isso. Porque enquanto era eu não tinha, né? Então, assim, a partir do momento que eu coloquei, né? Mas no início você não acredita. Então, assim, como é que você consegue enxergar esse caminho e acreditar nele e falar assim, esse é o caminho? Então, eu tenho 2 pontos aqui, né? O primeiro, eu tive fui dar um seminário na Alemanha, encontrei um cara que estava fazendo meu seminário. Na época ele devia ter os seus 50 e poucos anos e tal. E ele falou, pô, Fábio, tô apaixonado por jiu-jitsu, mas isso aqui é muito difícil, cara. O treino de vocês é muito duro. Era uma época que, cara, era década de 90 ali, era aquecimento militar e treino marcial, né? Era tudo que expulsa as pessoas. Cheiro ruim. Preocupação com isso era pouca também e tal. E aí eu tava dando aula, tava dando esse seminário, e ele falou, porra, eu sou instrutor de 21, que é uma espécie de Kung Fu, né? Ele falou, sabe quantos alunos meu professor tem aqui na Alemanha? Eu falei, não tenho a menor ideia, tal, não conhecia nem sabia o que era 21 na época. Ele falou, 50 mil. Eu falei, 50 mil? Cara, a Aliança na época devia ter uns 1.000, 1.500, né? Já era uma equipe consolidada e tal. Eu falei, nossa, velho. Eu preciso ver uma aula de 21. Aí eu fui na aula. Fui assistir a aula não tinha absolutamente nada de interessante em termos de marciais, assim, que não era uma coisa de eficiência, não era uma ginástica. Eu entendo o cara fazer um crossfit e falar, pô, cara, muito legal, eu tô aqui, super malhação, divertido e tal. Não era isso também. Eu falei, como é que esse cara tem 50 mil alunos? Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente o que ele precisava fazer, para onde ele precisava ir. Ele tinha criado a jornada do aluno. De uma forma muito transparente, muito fácil do cara compreender e sempre com goals muito perto. Então o cara ia de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Esse cara ia ganhando as coisas lá na metodologia do cara. Eu falei, cara, o jiu-jitsu está fazendo tudo errado. A gente tem o melhor produto, mas a gente não consegue ter. Ninguém tinha. Não é que a Aliança não tinha, ninguém tinha aluno. Todas as academias estavam encolhendo, porque estavam cada vez mais voltadas para a competição. E nessa época, o mestre Hélio Gueixe já falava, né, que estava errado e tal, mas a gente não... Qual era a minha referência? A minha referência, eu entendi que a gente tinha que criar uma metodologia. Eu falei, cara, tá errado. Todo mundo misturado não dá. A gente tem que separar os níveis, tá aí. O que eu vou ensinar para cada nível, como é que eu escalo isso? Porque a minha preocupação não era na minha academia. Na minha academia estava fácil. Como é que eu ia replicar essa história? A minha base era o currículo de 36 aulas da Academia Gracie, que eu tinha aprendido nele, porque o Jacaré usava esse currículo, a gente tinha na parede, eu escrevi todas as aulas, a gente dava aula particular baseado no currículo. Eu falei, como é que eu transformo isso
numa metodologia de aula coletiva, porque esse que era o desafio. Porque o aluno vem hoje, na particular é mole, mas a coletiva, o aluno vem hoje, não vem amanhã, e o aluno que veio hoje veio amanhã também. Então o cara tem um cara de 2 aulas e o de 1. Aí, puta, imagina isso. Essa era a dificuldade. E aí a gente criou um sistema. Eu falei, cara, o que é essencial o cara saber um básico de jiu-jitsu? Eu, cara, enxuguei isso no máximo e consegui compactar isso em 3 aulas. Em 3 aulas eu consigo ensinar o cara todas as posições para ele saber onde ele está. Então eu tinha uma primeira aula que era uma aula basicamente comercial, como é que eu convenço esse cara que o jiu-jitsu é incrível. Então era uma primeira aula com essa finalidade, mais do que qualquer outra coisa, e 2 aulas eu tinha que situar o meu aluno onde ele estava. Então o que é guarda, o que é passagem de guarda, o que é montado, o que é costas, né? E fazer ali uma conexão mais básica possível. Em 3 aulas eu fazia isso com o meu aluno e botava ele no grupo de iniciantes, onde agora ele entendia qualquer das aulas. Porque pensa o seguinte, você já entendeu o que é guarda. Você está ali, você precisa se proteger, coisa e tal, e você pode inverter a posição. A raspagem que eu vou te ensinar, pouco importa. Se eu vou fazer raspagem com a mão na perna, se eu vou fazer uma raspagem tesourada, se eu vou fazer uma raspagem com a mão na faixa, tudo isso são variações de um mesmo tema que você já compreendeu. Você está fazendo guarda e você tem a possibilidade de inverter a posição e ir para cima. Né? Então, se eu botasse o cara na aula da tesourada, ele entendia. Mas se ele caísse na aula 17, que era a raspagem do pêndulo com a mão na perna, ele também entendia. Então o cara fazia 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, e voltava pro... E aí a gente começou a fazer. E aí isso foi, obviamente, 1 milhão de dificuldades. Primeiro os professores tinham que estar habituados a fazer isso. Os professores trouxeram outros inputs. A gente foi arrumando, a gente foi adequando, né? E talvez a maior dificuldade que eu entendo que muitos professores de jiu-jitsu tenham é porque eles, por serem os professores e por serem os mais graduados, eles são pouco flexíveis em ceder numas brigas que não vale a pena brigar. Então, aceitar as imperfeições fez com que eu conseguisse progredir com a metodologia. A Aliança já tem a metodologia há mais de 20 anos. Né? Hoje ela é 1 bilhão de vezes melhor do que era lá atrás. E ela foi sendo adaptada, mudada, trocada. Teve uma hora que a gente tinha 25 aulas no programa de iniciante, a gente trouxe para 20, a gente mudou o enfoque, trouxe muito mais para uma aula de defesa pessoal do que de uso de kimono, né, nesse primeiro momento, para que o aluno tivesse esse entendimento da defesa pessoal conectado já com a técnica, mas né, qual o sentido de eu ter uma guarda-aranha? Eu não preciso. Né? Eu posso deixar essa técnica um pouco mais para frente. No nível intermediário ele vai aprender. Né? Então a gente foi adaptando a metodologia para chegar no que a gente tem hoje. Aí você fala, pô, Fábio, é perfeita, está pronta? Eu falo, não, ela continua nessa evolução. Mas isso definitivamente mudou o jogo. Né? Isso definitivamente transformou a academia em número de alunos de uma forma inimaginável. Sim. É incomparável. Quando eu vejo hoje academias que ainda insistem no modelo todo mundo junto, eu falo, puta, a chance de dar certo é muito pequena, entendeu? Para não dizer que é 0. Sim. Porque você compromete essa iniciação do aluno, né? Você não dá tempo do aluno se apaixonar pelo jiu-jitsu. Só sobra os casca-grossa, entendeu? Que conseguem passar por aquilo de uma forma, de certa maneira, tranquila para eles, porque eles têm esse grau de resiliência que já vem de outro lugar, entendeu? Sim. Não foi que ele desenvolveu no jiu-jitsu, né? Ele já trouxe isso com ele. Para mim, assim, ainda o grande desafio desse negócio todo é escalar isso, né? E você começa a lidar com outros professores que vêm, às vezes, de outras formações, de outras academias, né? E imputar o que talvez não seja tão teórico, que aí é um lado
talvez mais humano ali, né? O cara saber lidar ali com algumas coisas que vão acontecer, desde a recepção ali de um aluno novo, até desses gerenciamentos ali de crises que podem acontecer, claro. né? E aquilo ali tá fora, né? Assim, não que tá fora. Você pode escrever isso, mas... Tá fora. Eu concordo é difícil, né? Eu concordo que tá fora, concordo que é difícil, mas isso não tá excluído do outro modelo, né? Então, vamos lá. Não tá. Você vai ter os mesmos problemas Vai ter. de conduta, de solução de problema, de postura, de forma de falar, de forma de corrigir. Tudo isso, ele de certa maneira pode estar apartado da metodologia, mas sem a metodologia ele continua lá. Sim. Então, se eu trago a metodologia para ele agora, eu criei para o meu professor um norte. Eu estou dando para ele um conhecimento para que ele fique seguro na hora de ensinar. Sim. Se ele está seguro na hora de ensinar, a transmissão do conhecimento dele já vai de outra forma. Sim. O aluno já recebe aquele... Você sabe quando a pessoa está falando com segurança do que ela está falando, Sim. né? E de quando ela está ali meio que... Então, a pessoa que vai se acostumando com a metodologia vai ganhando... vai sendo parte daquilo ali. Uhum. E claro que você tem que continuar educando os seus professores. Isso é o maior desafio. Trabalhar com gente é a coisa Sim. mais complicada, né? Mas você vai aí ter bons exemplos. Hoje a gente tem na Aliança uma plataforma, né, que é o nosso Learning Center, que é uma plataforma só para os nossos instrutores, né? Não é só para o filiado dono de academia, é para todos os professores que dão aula em qualquer academia da Aliança. É uma plataforma onde nossa metodologia está lá, mas tem uma centena de vídeos que não fala de metodologia. Sim. Que fala do tempo da explicação da tua técnica, que fala da solução de problema, de conflito entre os alunos, que fala da forma como você deve corrigir o seu aluno, que fala da etiqueta do professor, que fala do... Sabe? Então, você vai dando mais ferramenta para o professor para ele ir estudando e melhorando, né? Agora, de novo, você precisa aceitar que a perfeição não existe. E você precisa ter flexibilidade para dizer, cara, tudo bem, faz aí o que você consegue fazer. Deixa eu te dar mais uma dica aqui, ó. E aí você vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Só que no final do dia, você vê, a gente já faz a metodologia há 20 anos. A gente já tem uma metodologia sólida. Ela não é definitiva, mas ela é sólida. Sim. Né? A entrega do jiu-jitsu na grande maioria das academias da Aliança é a entrega de um bom jiu-jitsu. Sim. Cara, eu assim, uma das coisas que mais acontece com esse nosso projeto aqui é pessoas entrando em contato falando que vai começar o jiu-jitsu porque escutou, né? Escutou a nossa conversa e, enfim, e estimulou ele a começar, inspirou. E aí me perguntam, né? Porra, tô numa cidade tal, qual academia que você... Eu quase sempre indico a Aliança. Porque se eu não conheço ali, porque eu confio, né? E sei dessa metodologia, né? E todas as experiências que eu tive na Aliança foram muito boas, né? Inclusive lá no Rio, volta e meia, a gente vai lá com o Cauã, lá no Travec. E a gente então assim, é sempre muito, muito bom, muito agradável, né? Assim, então é um lugar que, assim, mesmo sem eu conhecer o professor, porque talvez eu não vá conhecer ali da região, eu falo assim, porra, eu acho que você vai estar seguro se você for numa Aliança e vai ter alguém bem treinado lá. Mas construir esse negócio todo que, porra, é um desafio gigantesco e talvez a pergunta é também o seguinte, cara, quando... Porque você veio desse, como você falou, desse old school, né, cara? Você veio desse ambiente. Eu vim antes dos caras que você acha old school, mas... Exatamente. Mas teve essa visão de uma hora criar essa ruptura, né, cara? Assim, quando porra, ninguém falava pra fazer isso, né? Era muito pelo contrário, né? Assim, porra, continua aí fazendo, porque inclusive você, né, Fábio? Você foi um cara que botou a cara, você foi um cara que tava lá, né? Não, eu fiz no meio dos caixas grossas. Eu falo isso com muita tranquilidade, né, cara? Porque eu cometi todos esses erros. Eu tava na década de 90 fazendo a mesma coisa, né? Querendo treinar o mais duro possível, botar os alunos para fazer o mais duro possível e tal. O meu ponto principal é que desde muito cedo eu quis viver de jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim era o meu projeto de vida. Eu queria fazer isso para sempre.
E aí eu sempre tive o costume de olhar as gerações à frente da minha, porque eram os caras que me inspiravam. Né? Eu ia para um campeonato, eu queria ver lá o Rickson lutar, o Royler, os caras que estavam na minha frente, né? Na geração, Cássio Cardoso, né? Peixotinho eu vi pouco, mas cheguei a ver também. Tinha uma turma muito boa de jiu-jitsu que me inspirava a ser que nem eles. E eu fui percebendo esses caras, pô, o que esses caras fazem? Onde é que esses caras estão? Como é que esses caras vivem de jiu-jitsu? Como é que eles dão aula? Como é que isso? Como é que são os alunos dele? Como é que eles se comportam? Como é que eles tratam os alunos? Eu sempre fui percebendo isso, porque isso era do meu interesse pessoal. Era o caminho que eu gostava. Deixa eu ir mais pra cá, ou eu gosto mais desse aqui, ou eu vou pra lá. Né? E eu fui chegando num ponto que eu fui olhando e falei, opa, esses caras estão sumindo. Esses caras estão deixando de fazer jiu-jitsu. Alguma coisa está errada. Né? Então, se eu estou olhando no horizonte aqui de 5, 10 anos, né, estou vendo, e eu era novo na minha geração, então eu tinha tempo. Eu fui vendo os caras não tendo sucesso no jiu-jitsu. Falei, cara, alguma coisa está errada, eu preciso fazer alguma coisa diferente disso. Sempre foi uma preocupação para mim. Então eu comecei a fazer os projetos que não eram exatamente o que estava todo mundo fazendo por uma questão de sobrevivência. Né? Tá todo mundo indo aqui, todo mundo caindo no precipício ali, pô, deixa eu pensar num outro caminho. E eu sempre achei que o jiu-jitsu podia ser maior, que o jiu-jitsu podia atingir muito mais gente. Eu não sabia muito como, mas eu via o benefício que tinha feito por mim. Como é que a gente podia traduzir isso? Eu tive a oportunidade de começar a dar aula muito cedo, eu pude experimentar a sensação do aluno que era impactado de verdade pelo jiu-jitsu. Né? Eu estive sempre muito perto do Jacaré desde muito cedo. Eu fui vendo como ele tratava os alunos, como ele fazia os alunos realmente se transformarem. Né? Falei, pô, tem isso que eu tenho. Como é que a gente faz para isso ter uma escala maior? E aí eu tive esse insight da metodologia. E aí vem, cara, como é que você implementa isso? Agora vamos usar a resiliência que você teve a vida inteira. Né? Pô, vai ser fácil esse processo? Claro que não vai ser fácil. Né? Vai ser fácil construir o que a aliança? Claro que não é fácil. Tem um monte de dificuldade. Mas continua fazendo. Sim. É difícil, mas você continua fazendo. Ah, deu errado, mas você continua fazendo. Você acha um jeito diferente e vai fazendo de novo. Né? Eu acho que o resultado é que, cara, eu sempre me vi, sempre que eu olho para trás, eu progredi. Né? Eu fiz algo que me bota numa situação melhor dentro do jiu-jitsu, perante a comunidade do jiu-jitsu, na minha caminhada individual no jiu-jitsu. Eu estou sempre progredindo, estou sempre fazendo coisas, entendeu? Sim. E é impressionante também como é que você, nessa visão, talvez, por exemplo, quando você fez aquele curso, ninguém estava abrindo para pensar nisso, a gente ia entrar nessa discussão, né, de gestão de academia, né, e muita coisa muito interessante foi falada ali. Cara, eu vou te falar, tá melhor até, né? A gente fez o Viver de Jiu-Jitsu, depois a gente foi pro Tatame Negócio, que é um curso muito mais profundo, né, de gestão de academia, vai desde da construção do business plan, o que você tem que fazer e qual é a rotina que você tem que fazer para implementar as coisas. Agora, por exemplo, toda a minha equipe está mergulhada numa questão que as pessoas dão pouca importância, mas que é a retenção dos alunos, né? Assim, existe um grande esforço no marketing, no pré-venda, e depois que você faz ali a venda propriamente dita, esse processo ele tende a se relaxar, porque você fala, já vendi, agora deixa eu continuar trazendo novos alunos. Sim. E isso vai de encontro com a jornada do aluno, cara. A gente quer que o aluno fique lá até o final. Como é que eu me dedico a esse aluno que já está dentro da minha academia? Então a visão passa a ser, cara, do acquisition para frente. É o venda pós-venda. Como é que eu cuido desse aluno dentro da minha academia? Como é que eu entendo quem é quem? Como é que eu entendo qual é o objetivo do André com jiu-jitsu? Qual é o objetivo do João? Qual é o objetivo... E isso tem, de novo, ser sistematizado, porque você não tem como fazer isso se não for dentro de uma cultura onde todo mundo pense nisso, né? Então, você sai de um brainstorm de dentro
do escritório, isso vai permear a aliança inteira com esse conceito, né? Sim. Então, essas coisas são importantes para você ir construindo, né, a escola. Não, muito. Cara. Eu tinha, até tenho hoje, até hoje, né, cara? Meu negócio é muito peculiar, assim. Mas eu até vi outro dia, eu acho que já faz até um tempo, você falando um pouco sobre esse modelo, que é o modelo estúdio. Né? Meu modelo é o modelo estúdio. Mas é muito maneiro, funciona muito bem. Sim. Né? Porque, cara, eu vou te falar que eu tenho um faturamento muito maior do que várias grandes academias. Imagino. Né? E outro dia até chegou um professor da Aliança, foi lá treinar comigo e tal, ele falou, pô, André, esse teu esquema aqui, eu tô pensando em fazer um negócio desse, porque eu tô com um custo muito alto, num lugar muito grande, talvez não tá fazendo tanto sentido. Então, de novo, cara, isso tudo, pra mim, lá no início foi muito importante, porque eu comecei a organizar e ter uma visão, tipo, botar todo mundo no cartão de crédito, porque aquela administração de planilha ali, cara, você começa a fazer um a um, fica muito difícil. O compartilhamento, né, desse conhecimento, as pessoas, por que você compartilha o que você... Eu falei, cara, eu amo jiu-jitsu. Eu quero que o jiu-jitsu seja, quando as pessoas falarem de jiu-jitsu, eu não quero que elas falem de jiu-jitsu e torçam a cabeça, que nem era antigamente, né? Assim, o jiu-jitsu, o cara tinha uma desconfiança. Sim. Eu quero que as pessoas falem de jiu-jitsu com um mega orgulho, que o jiu-jitsu é nosso, que a gente, que é a melhor arte marcial que tem, que, o meu filho tá no jiu-jitsu, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é autoconfiante, né? Eu quero esse impacto do jiu-jitsu na sociedade, do que eu amo, do que eu escolhi fazer na minha vida. E eu sozinho, obviamente, eu tenho uma parcelinha aqui, mas o jiu-jitsu inteiro tem muita força. Sim. Então, por que não compartilhar? Qual é o problema de compartilhar? Eu aprendi esse conceito com um cara que chama Mark Ford. Ele é um cara de marketing digital, né? E o Viver de Jiu-Jitsu, né, começou com essa pegada. Eu fiz o curso presencial lá e tal, e depois o Beto Alterhofen, que é um grande amigo meu e aluno lá da academia também, faixa preta de jiu-jitsu, falou, Fábio, isso tem que ser online, velho. Você tem que fazer esse curso online, você vai atingir muito mais gente, as pessoas precisam disso aqui. E aí a gente ficou amigo e tal, ele me ajudou a montar o Viver de Jiu-Jitsu online, e nesse caminho ele tinha um cara que era um americano, que tinha investido na empresa dele, tinha comprado um pedaço e tal, que era esse Mark Ford, e fazia jiu-jitsu. E aí a gente conseguiu combinar de dar uma aula para esse cara. Esse cara era o papa do sales letter dos Estados Unidos, os caras que inventou esse negócio de recomendação financeira por carta. O cara era um gênio. E ele tem uma história que ele escreveu um livro de 600 páginas, chama Big Black Book, 600 páginas, dizendo o seguinte: como que a minha empresa funciona, como eu penso uma big idea, como eu decupo essa ideia, como eu compartilho, como eu faço, como eu escrevo copy, tudo, e deu para os concorrentes. Eu falei, como assim, velho? Por que você fez isso? Ele falou, aprendi no jiu-jitsu. Eu falei, me conta que essa aula eu faltei. E ele falou assim, pensa no seguinte, se eu treino com você todo dia, você me dá uma chave de braço, a mesma chave de braço. Você faz muito bem a chave de braço, eu não sei defender a chave de braço. Todo dia que a gente treina, você me dá a mesma chave de braço. Você ganha todo dia. Eu perco todo dia, o mesmo golpe. Quando você me ensina a defender a chave de braço, você está me melhorando. Agora eu melhorei minha a defesa. Você não me pega mais naquela chave de braço. O que eu estou te forçando a fazer? Evoluir. Então, quando eu ensino alguém, quando eu compartilho algo com alguém, eu já estou num outro patamar. Sim. Porque agora eu já estou me desenvolvendo para ganhar daquela tua defesa. E é assim que o jiu-jitsu funciona. Pensa se não é. Sim. A gente troca informação, você faz bem um negócio, eu treino contigo todo dia, eu aprendo a defender aquilo que você faz bem. Você tem que desenvolver uma outra coisa. Então, o compartilhamento, ele não é exatamente um movimento altruísta, bonzinho, não tem essa pegada. Tem a pegada do seguinte, cara, eu compartilho porque é importante para todo mundo do jiu-jitsu fazer melhor. Eu compartilho as coisas que eu fiz e deu certo. E toda vez que eu compartilho alguma coisa, eu já estou no outro lugar. Sim. Então, o Viver de Jiu-Jitsu virou Tatame Negócio, é um curso muito mais profundo, com muito mais conteúdo e tal. Cara, o Tatame Negócio, eu já faço milhões de coisas acima do que eu fazia na época que eu lancei o Tatame Negócio. Então, eu estou falando aqui, a gente está nesse movimento agora do retention market, né? Todo mundo envolvido. Né? Cara, eu posso contar para você que quantas vezes eu quiser, porque é muito difícil
de você conseguir estruturar isso numa ordem cronológica. Eu posso te dar um estalo, você ir atrás. Pô, Sim, ótimo. sim. Né? Mas Foi o que aconteceu. é isso, e melhora. Porque é aquilo, né, cara? Eu até ia levantar, mas, porra, sozinho lá, porra, meu negócio. Porra, mas meu negócio é muito diferente. Mas o que você me abriu a cabeça, por exemplo? Porra, não preciso ficar só naquilo, né? Hoje eu tenho o projeto de podcast, que é meu maior divulgador do meu trabalho. Eu faço experiências no Ubatuba que eu levo. Gente, isso tem somado muito a receita do projeto. Né? Eu faço workshops fora através da nossa metodologia, que eu levo minha esposa da aula de yoga. Então assim, tem várias formas. Hoje a gente vende, a gente bateu hoje 100 mil num curso, que foi o primeiro curso que a gente fez com o Xande. Mas assim, então a gente consegue trazer receita usando essa ferramenta de jiu-jitsu de várias formas. Claro, né? Perfeito. Por vários canais. Sim. Então, agora, vamos lá. Qual é a razão para o que o teu sucesso impede o meu? Sim. Absolutamente nada, né? Muito pelo contrário, né? Ele reforça. O discurso passa a ser em uníssono para o bem do jiu-jitsu, para o jiu-jitsu para a sociedade e tal. Então a gente tem que melhorar as pessoas, né? De repente você pegou uma dica de uma coisa que eu falei e tal, construiu o teu negócio com a tua particularidade, com as dificuldades que você teve no caminho e tal. Sim. E partiu de um insight. Eu também tive meus insights de pessoas que me deram, né? Como o Marco Ford foi um. Sim. Né? Então você vai trazendo as coisas e é assim que tem que ser, cara. As pessoas têm que compartilhar. Às vezes eu olho pro jiu-jitsu e acho que as pessoas que... Tem muita pessoa que deu certo no jiu-jitsu, que faz um bom trabalho, mas que fica ali, ó. Sim. Não compartilha nada, faz o dele, né? Sim. Assim, tudo bem, cada um com a sua, mas eu acho que o jiu-jitsu poderia ser muito mais ajudado. Sabe, eu tento fazer minha parte no mais que eu posso. Nunca isso me prejudicou. Muito pelo contrário, só me abriu porta. Legal. Quanto mais eu compartilho, mais eu ando. E às vezes mais rápido. Muito bom essa contribuição e a gente pensar dessa forma, né? E uma outra coisa, como eu falei também, eu acho que você faz muito, é forçar a gente a estudar, inclusive fora da caixa um pouco. Você traz muito essa coisa de, porra, olha o livro que eu li aqui, fala um pouco sobre... Acho que isso, cara, é fundamental, né? Assim, para nossa cultura, né? Assim, nosso preenchimento cultural de informação e de usar o jiu-jitsu de uma outra forma. Assim, e olha como isso é forte, né, cara? A gente tem hoje, entre Vila Olímpia e Jardins, a gente tem um time aí de 20 professores, 20 e poucos professores. Cara, é muito difícil você chegar na academia num momento meio entre aulas, né, que tem um horário ali meio mais tranquilo, e não ver os professores lendo. Todo professor que você parar e perguntar que você está lendo o quê, ele vai te responder. Legal. Todos eles estão lendo alguma coisa. Né? Então, isso é uma cultura que já está implementada dentro do negócio. E aí, eu vou pegar o gancho do cara que foi lá, olhou o teu negócio, falou, nossa, que legal, vou montar um negócio desse. Como se isso fosse uma coisa fácil de fazer. Né? Às vezes é muito mais difícil você montar um modelo de negócio como você tem, sim, do que você montar uma academia grande. Sim. Porque o teu contato agora é muito mais próximo com o aluno, é muito menos sistema, muito mais humano. Sim. Isso requer um nível sociocultural muito, muito mais alto. Porque você vai ter que cobrar um ticket mais caro. Sim. E se você cobra um ticket mais caro, normalmente essas pessoas que têm poder aquisitivo para pagar esse ticket mais caro têm um nível social cultural mais alto. Sim. Né? E a gente não está falando de dinheiro, tá? A gente está falando de sociocultural. Quer dizer, um cara que tem assim, as coisas que interessam ele, se o cara não sabe falar, ou se o cara não é um cara educado, aquilo incomoda. O cara não é o mundo que ele vive. Sim. Então, se torna muito difícil você construir uma boutique, porque você tem que entregar um serviço muito premium. Sim. E para você entregar um serviço muito premium, você precisa de cultura, você precisa de estudo, você precisa de entender das pessoas. É mais profundo, cara, mais complicado. Sim. Né? As pessoas podem olhar, que é o famoso assim, você quer montar um negócio de, sei lá,
Aula particular, por exemplo, né? A gente tem a Vila Olímpia, que é a nossa academia matriz aqui, que já tem mais maturidade, né? O Jardim está começando agora, mas a Vila Olímpia tem mais de 100 alunos, 100 planos de aluno particular, né? Tem 5 salas full o dia inteiro. Por que você consegue isso? Porque você consegue ter professores num nível sociocultural equivalente. Sim. Então você não conseguiria. É exatamente o teu ponto. Sim. Então montar isso não é tão difícil, simples, né? Muito difícil. Eu fiz Muito um trabalho lá com a difícil. Kira também, a gente tem conversado A muito. Kira é muito legal até também. dei uma mini palestra sobre Brain lá, falou, porra, André, é importante porque ela tem muito essa preocupação. Né? Ela trabalha muito em cima disso e ela é um case de sucesso muito animal. Total. É uma das maiores academias, assim, se a gente for pegar é uma das maiores do Brasil, com a quantidade de gente com ticket que ela trabalha. Sim. Né? Mas qual o grande desafio? Como é que eu escalo esse negócio? Né? Daquele nível, com essas pessoas, com comprometimento dos meus professores, né? A estudarem, a entender a cultura, enfim. Eu acho que a Kira tem uma das maiores marcas de jiu-jitsu hoje, né? Acho que ela construiu uma academia de muita qualidade e ela estudou muito para fazer isso, né? Muito. Foi muito legal, mas existe um tempo de maturação, porque a gente trabalha com um produto que depende de gente. E esse é um processo, né? A Griscore é uma empresa muito nova ainda. Sim. E claro que ela vai ter essa dificuldade de construção. Acho que ela tem essa consciência, né? Acho que ela investe bastante na construção de equipe, no treinamento e tal. E eu acho que esse é o caminho. Não tem um shortcut aí, entendeu? Porque você tem que ter mão de obra para poder trabalhar. A gente tem investido muito nisso, porque isso também é um gargalo para qualquer um, né? O gargalo do jiu-jitsu, na escala do jiu-jitsu, é mão de obra. Sim. A gente está começando um projeto de academias próprias, que é um modelo diferente, né, do que a Aliança trabalhou até hoje. A gente sempre foi uma licenciadora de marca e método, e agora a gente começa a ter as nossas academias próprias. Então a gente tem a dos Jardins aqui, que já é nossa, e estamos inaugurando Londres agora, que também é nossa, e estamos nesse plano de expansão. E isso, obviamente, requer gente treinada, falando a mesma língua, né, com o mesmo comprometimento. E a ponta para que a gente achou para fazer isso funcionar foi o Instituto. Então o Instituto prepara os garotos. O Instituto dá uma condição desse garoto viver de jiu-jitsu e ter a vida dele de atleta financiada, mas paralelo a isso ele tem que trabalhar, fazer né, se construir como professor, tem que se desenvolver culturalmente, intelectualmente, para que a gente vá caminhando com ele dentro dessa janela de alguns anos, a gente consiga tirar ele e botar ele no mercado de trabalho. Então, por exemplo, a gente começou o Instituto ano passado, né, a funcionar um pouco antes do Mundial do ano passado. A gente está completando aí 1 ano de Instituto. Agora, depois desse Mundial, já tem 2 garotos que já vão ser colocados em Londres. Então, eles já vão fazer um intercâmbio em Londres de 7 meses. E a gente vai começar a fazer isso com os nossos garotos nas nossas escolas. Então, você abre vaga para mais 2 garotos no Instituto. E aí vira um ciclo virtuoso, né? Porque você continua produzindo gente e alocando essas pessoas dentro da nossa expansão. Então, foi a solução que a gente conseguiu achar para resolver 2 problemas, né? O problema da equipe de competição, de ter um financiamento para esses garotos, porque o jiu-jitsu se democratizou muito, né? Hoje os talentos vêm de todos os lugares e na maioria das vezes sem condição financeira de correr um circuito cada vez mais caro, porque o campeonato internacional hoje sei lá, acho que individualmente deve custar aí uns 20 mil para o cara fazer poder lutar um campeonato mundial, né? Então enfim, é sempre essa preocupação, né, cara, em construir mão de obra, né? Sim. E projetos assim para frente? Eu ouvi dizer que vocês vão abrir até IPO. Pá, quem sabe um dia a gente chega nesse ponto. Não, na verdade a gente está com esse processo de expansão de academias próprias, né? Esse é
É o nosso projeto agora, assim, e isso faz com que o nível das academias se eleve naturalmente, né? O nosso modelo de filiados também começa a se mexer, porque a gente começa a criar um outro tipo de referência de academias um pouco mais cuidadas, né? Assim, no sentido de... se você tiver a oportunidade de visitar os Jardins, é uma loja, você está entrando num ambiente muito agradável, né? Tem um café, tem um espaço muito generoso, vestiários bons, né? Tem uma preocupação com o bem-estar do aluno ali, e é assim que a gente vai construir as nossas academias. Então a gente tem um plano de expansão aí de 5, 5 e 10, quer dizer, são 20 academias em 3 anos. E... Pelo mundo afora. Né? Pelo mundo. A gente fez a primeira aqui, porque aqui é o headquarters do escritório, né? Então a gente fica no Brasil, eu estou aqui. Mas a expansão provavelmente vai ser mais para fora do Brasil do que para cá. Eventualmente a gente pode ter uma outra no Brasil, que eu acho que tem alguns locais que justificam, mas o ponto é, a gente quer estar em lugares que sejam icônicos, que sejam representativos para a gente colocar as flagships, né? Acho que esse é o... Então, a gente está olhando o mundo assim como um todo, mas pontos que sejam centrais, né, para a gente montar as nossas escolas. Porque a gente sabe que dessas centrais, eventualmente, você tem um periférico de academias em volta, e isso faz com que o outro modelo também seja beneficiado de licenciamento. A gente está nesse projeto aí. Legal, mestre. Primeiro, muito obrigado aí pela presença, seu tempo, energia. E por tudo que você tem feito, né, assim, e gratidão até de novo, né, repetindo que eu tive essa experiência com você, foi muito bom até estar ligado, porque volta e meia, às vezes já acontece uma coisa, por exemplo, eu vi num seminário seu aqui, porque você abriu para quem fazia parte da plataforma, então enfim, então essas experiências são sempre muito marcantes, né, e eu acho que a gente enche sempre, e vai ser para sempre, né, esse estudo, né, nunca vai acabar, né? Eu tive agora lá na Grace University, lá com o Hero, enfim, cara, porra, demais, assim, também conhecer, entender como é que eles fazem, né, assim, como é que, porra, ele deu uma aula sensacional, mudou muito também, assim, a maneira de eu enxergar algumas coisas, então, e aquilo que você falou, acho que se a gente se ajudando e trocando informação, a gente joga o nível desse negócio muito lá pra cima, e tem muito ainda a ser explorado, né? Eu acho que essa é uma ferramenta pro mundo, como você visualiza também. Sem dúvida, cara. Eu acho que o jiu-jitsu, as pessoas têm que ter esse chamado, né, de quem já viveu essa estrada do jiu-jitsu, né, e tem tantos nomes, né, a gente ficaria aqui falando sem parar, e que essas pessoas também tenham essa consciência, né, cara, de fazer um pouco para os outros, né? Ajudar a comunidade, sabe? Eu acho que a comunidade do jiu-jitsu profissional, né? No sentido de quem trabalha com jiu-jitsu, ainda é muito carente de informação. Tem muita coisa, um oceano de informação que pode melhorar o seu negócio, que pode melhorar a sua qualidade de vida, que pode fazer você querer fazer mais, fazer o jiu-jitsu chegar mais longe, né? E se isso for a missão de todo mundo, acho que todo mundo se ajuda e legal. A gente vai seguir fazendo aqui. Obrigado aí vamos aproveitar até esse teu caminho aí de expansão, cara. Quero te convidar aí para um próximo também, pra gente tentar fazer inglês. Eu abri esse... Legal. Que é uma demanda que começou a chegar também. Eu falei, porra, cara, eu acho sensacional, assim, fazer contigo, um cara que, né, assim, é uma referência pro mundo, né? E a gente pensar grande, como eu acho que isso chegar no... A gente sempre tem essa dificuldade, né, cara? As redes sociais... Elas têm um alcance muito grande e acaba que o jiu-jitsu é mundial, né? Então, quer dizer, eu mantenho a minha rede social em português porque eu estou no Brasil e eu acho que é assim que tem que ser. Mas um monte de gente falou, pô, mas a gente fica aqui, mesmo meus filiados, né? Assim, quando eu faço conteúdo para dentro do Learning Center, a gente faz nas 2 línguas, porque tem que ter, mas... Quando eu faço na minha rede social, não. Aí os caras falam, pô, mas você não faz inglês na rede social? Eu falei, cara, o dia que eu não morar no Brasil, eu vou até fazer, mas é uma dificuldade, né? Eu acho que a gente defende dessa forma. Inclusive, um assunto que a gente falou pouco, mas eu acho que o jiu-jitsu é brasileiro, a nossa cultura ser exportada para o mundo, acho que tem uma importância, né? Talvez até as contagens serem em português, né? Enfim, os nomes das técnicas.
Mas se a gente quer ir pro mundo, né, cara, e a língua internacional, acho que é o inglês, né? Enfim, então, se a gente quer expandir e colocar essa mensagem para fora, né, dar acesso a mais pessoas, Sim. conhecer nessa nossa cultura. Eu acho que o ponto é esse, importante. cara. A gente tem que se pegar menos no romantismo das coisas e falar, cara, o que é o melhor para o jiu-jitsu? Sim. Né? O que é mais compreensível para a maior quantidade de pessoas? Como é que o jiu-jitsu vai atrair mais gente para praticar? E aí é isso. Se os professores de jiu-jitsu não falarem inglês, não se desenvolverem, né? Como é que faz? Sim. O jiu-jitsu vai ficar só no Brasil? Qual é a vantagem disso, né? Sim. É um romantismo que eu acho que não deveria estar na mesa, assim. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? E ver o que é melhor para o jiu-jitsu como um todo. É isso. Obrigado. Beleza? Valeu, Arizão. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.